Quantas vezes tentasse então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor te estende as mãos. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui, esta angústia ela vai ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui, essa angústia, ela vai ter fim, ó, e gozarás perfeita paz. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus, irmão, por este momento glorioso, mais uma oportunidade que o Senhor, Ele tem me concedido neste dia para trazer uma palavra para mim, para você. Amém? E eu estava, Jesus, eu vou ler onde? E a gente tem que obedecer à voz do Senhor Jesus. Amém, irmão? Quero ler aqui um versículo que outros dias eu já li, mas a palavra do Senhor ela é nova. Nem a Bíblia, nem assim que a gente lê todos os dias. Cada vez Deus fala com a gente diferente. Que diz assim, naquele dia, Isaías 38 e o 5. Naqueles dias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a mim, filho de Amós, profeta, e disse: assim diz o Senhor, põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te que te peço que te andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a mim a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. Amém? Louvado seja o nome do Todo-Poderoso para todo sempre. Glória a Deus, pois é uma passagem, né, irmão, muito conhecida. Glória a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pois aqui a gente sabe que o rei Ezequias, ele adoeceu de uma enfermidade mortal. Não tinha mais jeito. E Jesus, né, mandou recado para Isaías, para o rei Ezequias, dizer a ele que ele ia morrer, mas não ia viver. E ele chega lá, entrega o recado para o rei Ezequias da parte do Senhor. E ali, Ezequias, ele vira o rosto para a parede, glória a Deus,
e chorou muitíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, que andei em sinceridade em tua presença. Glória a Deus. Eu sempre digo, irmão, como é bom a gente ter reserva do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Glória a Deus. E ali chorou muitíssimo. Ô, irmão, quando a gente mexe com o coração de Deus, louvado seja o nome do Senhor, quando a gente se humilha, quando a gente se quebranta perante o Senhor Jesus, Ele faz, irmão, coisas novas. Ele muda o cativeiro, como Ele mudou o cativeiro de Jó. Ele mudou. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom a gente ter algo para apresentar ao Senhor Jesus. Porque quando a noite escura, ela chega. Não é fácil. Mas você tem reserva de Deus. E Jesus, ele se agrada. Não é que Deus, ele tem esquecido do que você fez, não. Porque o nosso Deus, irmão, ele não esquece. Ele não esquece de nada, não. Ele vê tudo. Ele não esquece de nada. Glória a Jesus. E ali o rei Ezequias chorou muitíssimo. E Isaías ainda estava no palácio quando Jesus mandou ele voltar. O Senhor disse: volta Isaías. E de Ezequias, que eu estou dando a ele mais 15 anos. Glória a Deus. Para quem ia morrer, por exemplo, hoje, e Jesus dizer que estava dando mais 15 anos. Porque o nosso Deus, irmão, ele faz assim. Ele muda o tempo. Eu não me canso de dizer não. A palavra do Senhor é coisa gloriosa. Eu não me canso de falar desse Jesus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, que está falando com você hoje, que está falando comigo hoje, neste dia. Eu não me canso de dizer que Ele é o Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Você que está aí, né, no leito do hospital, muitas vezes, pensando que vai morrer. É assim? Porque para sempre só é Jesus. Não é assim? Mas para tudo há um tempo determinado, viu? Só vai no tempo. É. E Jesus aqui, ele ouviu a oração do rei Ezequias, as lágrimas. Mesmo se ele não orou, mas ele chorou. Tem até um louvor que diz que a lágrima ela é uma frase para Deus. Ele conhece o teu coração, ele conhece você. Ele sabe da angústia que você passa, ele sabe do que você almeja. Talvez você esteja até enganado da medicina. Mas ele vai além da medicina. Aquela enfermidade do rei Ezequias poderia ser um câncer, não ser mortal, não tinha mais cura. Só Jesus, só o doutor Jesus. Você sabia que a gente tem um doutor Jesus? É. Quando o médico diz não tem mais jeito. Eu já falei aqui, né, em outros dias que a minha netinha, ela nasceu muda. E o médico falou para mim que ela nasceu assim e ia morrer assim. Aí eu disse a ele: o senhor sabia que o Deus que eu sirvo, se ele quiser, ele cura essa criança e ela vai falar? E ali ele ficou em silêncio, porque ele sabe, o grande, o todo-poderoso, a última palavra, ela sai da boca de Deus. E ali eu comecei a orar junto com as irmãs na comissão. Passei 5 anos, irmão. Pegando de 9 da manhã a 1 da tarde.
sem tomar água, sem comer. Colocava a minha mão na boca da minha neta e dizia: você vai falar em nome de Jesus. Pelas madrugadas, você vai falar em nome de Jesus. O que estiver prendendo tua língua, na autoridade que é o nome de Jesus, solta a língua dessa criança. E para a glória do Senhor, a minha neta completou 5 anos falando tudo, irmão. Falando tudo. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque o nosso Deus, ele vai além da medicina. Ele é aquele que o médico diz assim: acabou, leva para casa, dá até o dia. Não é assim? Eu só conheço um. Glória a Deus. Eu só conheço um, viu? Que a última palavra sai da boca dele. Se alguém falou alguma palavra para você ao contrário, diga a Jesus que arranque do seu coração, unja seus ouvidos, porque a última palavra, ela sai da boca do Senhor, o Todo-Poderoso. É o Todo-Poderoso. E Deus, ele me fez promessas e falou que muitas pessoas um dia vai dizer: essa criança é aquela. E eu creio. Eu creio, irmão. Jesus, ele faz. Jesus já me curou numa cruzada. Quando o irmão terminou o culto, o irmão disse: quem não é batizado com o Espírito Santo, venha para aqui para frente. Quem tiver enfermo, venha para aqui para frente. Aquele multidão de gente, eu não quis nem saber. Eu fiz feita a mulher do fluxo de sangue. Eu rompi a multidão. E fiquei lá no meio da praça. Não quis nem saber que estava numa praça. Eu quis saber que eu me liguei no céu. Glória a Deus. Aleluia. E de repente eu senti uma quentura com nem um fogo. Glória a Jesus. E ali Jesus, ele me curou, irmão. Quando eu fiz o exame, não tinha mais nada. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Ele não fazia, não. Ele faz. Ele faz. E ele fala para você hoje que a última palavra sai da boca dele. Amém? Você que está aí também com depressão, né? O inimigo colocou na tua mente que você vai morrer. Muitas vezes você está sem força de fazer os seus afazeres. Muitas vezes ninguém te compreende, leva nome de preguiçosa. Não está fazendo porque não quer. Não, é porque está sem força, sem ânimo. A depressão querendo tomar conta, o espírito de morte te arrodeando. Mas Deus fala para você hoje que esse mal, ele caia por terra hoje, em nome de Jesus. Porque maior que está conosco. Maior é o que está conosco. E ele cuida da sua igreja. Ele cuida do seu povo. Glória a Deus. Você tem dono, eu tenho dono. A gente não está só. A gente tem um pai. Qual é o pai que o filho vai pedir um pão e ele vai dar um escorpião? Você tem um pai. Deus, ele tem visto a tua oração. Ele tem visto as tuas lágrimas. Que muitas vezes você chora, ninguém nem vê. Mas Jesus, ele vê. Quando muitas vezes você chora no teu quarto, muitas vezes dentro do banheiro, para ninguém ver. Mas Jesus, ele vê. E ele fala com você hoje. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele ouviu a tua oração. Eu não sei o que foi que você pediu para o Senhor, mas eu quero lhe dizer hoje, neste dia, que Deus, ele ouviu a tua oração. Então somente aguarde
o de repente do Senhor. Porque Deus, irmão, ele não dorme, não. Muitas vezes pode estar demorando pra gente, né, assim? Mas pra Deus não. Se ele quiser, hoje mesmo, ó, ele dá um basta. É. O nosso Deus é o Deus de já. É o Deus de providência. É o Deus de milagre. É o Deus de cura. É o Deus das causas impossíveis. Que tá difícil aos nossos olhos. E agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Entrega nas mãos do Senhor e deixa Deus trabalhar. Amém? Tente lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar. Quantas vezes ele já te levantou. Tente lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar. Quantas vezes ele já te levantou. Glória a Deus. Jesus, ele é fiel. A palavra do Senhor diz que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. O salmista diz: quando eu pensei que eu estava fraco, eu estou forte. Porque o forte, o todo-poderoso, o Deus de Israel, ele está com você. Muitas vezes, alguém está te criticando, um empurra do lado, um empurra do outro, mas o teu barco não vai afundar. Sabe por quê? Porque Jesus está no teu barco. Amém? Deixa Deus trabalhar e aguarda tão somente o agir de Deus. Porque Deus, ele vai fazer, viu? Deus, ele vai agir. Deus, ele vai agir. Porque ele é grande. Amém? E que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus.